Continuando o vídeo anterior, eu estou gravando uma série de vídeos sobre as variedades linguísticas e a estrutura social. As variedades linguísticas e a estrutura social. E no vídeo de hoje, vamos ver então um pouco mais sobre essa questão das línguas serem iguais ou não, serem homogêneas ou não, de se buscar essa perfeição de tornar a língua como uma coisa única, como uma coisa homogênea, que é o que se propõe a variedade padrão, por exemplo, como eu já tratei nos vídeos anteriores. Beleza? Então vamos lá. O texto que eu estou utilizando é este aqui, Introdução à Linguística. Caso você tenha interesse nesse livro, o link está na descrição, beleza? Lembrando que faz parte da playlist de Sociolinguística, que é uma área da linguística que se ocupa em estudar a língua falada no seu uso real. Assim como não existem línguas inferiores, eu já tratei no vídeo anterior sobre isso, né? Não existem variedades linguísticas inferiores. Como vimos, as línguas elas não são homogêneas, ou seja, elas não são iguais. E a variação observável em todas elas é produto de sua história e do seu presente. Em que se baseiam então as avaliações sociais? E aqui que nós entramos nas avaliações sociais propriamente ditas das línguas. Podemos afirmar com toda a tranquilidade que os julgamentos sociais diante da língua, né? Ou melhor, as atitudes sociais se baseiam em critérios não linguísticos. São critérios não linguísticos que fogem, né, a essa questão linguística. São julgamentos de natureza política e social. Não é causal, ou não é por acaso, portanto, que se julgue, entre aspas, feia a variedade dos falantes de origem rural, de classe social baixa, com pouca escolaridade, de regiões culturalmente desvalorizadas. Por que se considera desagradável o R retroflexo chamado R caipira presente em realizações como porta? Afinal, a mesma articulação retroflexa ocorre em palavras do inglês, como em car, que ninguém sente como feia. Em resumo, julgamos não a fala, mas o falante, e o fazemos em função de sua inserção na estrutura social. Então, essa é a ideia, né, do que é essa avaliação social na variedade linguística. Então, a avaliação social ela acontece como algo distante da língua, não começa na língua em si, mas em fatores políticos e sociais. Pelo menos é isso que o autor está propondo aqui. E vamos continuar o texto para ver o que mais ele continua sobre isso. Para a sociolinguística, a natureza variável da língua é um pressuposto fundamental. Então, na sociolinguística, como não existe isso de língua inferior, língua superior, língua feia, língua bonita, o que existe é que a natureza da variação linguística, ou seja, a variável da língua, é um pressuposto fundamental. Toda língua varia, né? Que orienta e sustenta a observação, a descrição e a interpretação do comportamento linguístico. É que a gente não para pensar muito sobre isso, mas você falando, você se expressando, você está se comportando de uma forma linguística. E eu não estou falando aqui, eu poderia até estar falando sobre isso, né? Eu poderia até falar sobre isso, que é como você se comporta diante dos outros, mas não é isso que eu estou dizendo, é você mesmo, você falando, eu mesmo me expressando no meu vídeo aqui. Isto é um comportamento linguístico, a forma como eu estou me expressando, né? A maneira como as vogais saem, a maneira como as consoantes e a junção de todas elas e como que isso ocorre, né? Isso é um comportamento linguístico. As diferenças linguísticas observáveis nas comunidades em geral são vistas como um dado inerente ao fenômeno linguístico. A não aceitação da diferença é responsável por numerosos e nefastos, e aqui ele traz um outro conceito, que são o conceito de preconceito social sobre isso, né? E nesse aspecto, o preconceito linguístico tem um efeito particularmente negativo. A sociedade reage de maneira particularmente consensual quando se trata de questões linguísticas. Ficamos unanimemente chocados diante da palavra inadequada, da concordância verbal não realizada, do estilo impróprio, a situação de fala. A intolerância linguística é um dos comportamentos sociais mais facilmente observáveis, seja na mídia, nas relações sociais cotidianas, nos espaços institucionais. A rejeição a certas variedades linguísticas, concretizada na desqualificação de pronúncias, de construções gramaticais e de usos vocabulares, compartilhados sem maiores conflitos pelos não especialistas em linguagem. O senso comum opera com a ideia de que existe uma língua, o senso comum opera com a ideia de que existe uma língua,
o bem social à disposição de todos, que é adquirida distintamente em função de condições diversas pelos falantes. Na realidade, existe sempre um conjunto de variedades linguísticas em circulação no meio social. Aprende-se a variedade a que se é exposto e não há nada de errado com essas variedades. Os grupos sociais dão continuidade à herança linguística recebida. Nesse sentido, é preciso ter claro que os grupos situados embaixo na escala social não adquirem a língua de modo imperfeito, não deturpam a língua comum. A homogeneidade linguística é um mito que pode ter consequências graves na vida social. Pensar que a diferença linguística é um mal a ser erradicado justifica a prática da exclusão e do bloqueio ao acesso de bens sociais. Trata-se sempre de impor a cultura dos grupos detentores do poder ou a eles ligado a outros grupos e a língua de um dos componentes do sistema cultural. A existência de uma variedade padrão que desloca todas as outras variedades linguísticas e cria um contexto de relações assimétricas entre falantes de uma comunidade é um exemplo objetivo dessa questão. Cabe aos usuários das variedades não padrões adotar a variedade socialmente aceitável, pelo menos em certas circunstâncias, como uma situação de fala pública ou durante uma entrevista ou em uma agência de emprego. Por que aprender um outro modo de falar? Onde adquirir este outro modo de falar? A motivação para falar um outro modo de falar é sempre social, e isso pode ser produzido pela escola ou pela experiência social. De qualquer maneira, a decisão de falar de um modo distinto daquele que aprendemos não se concretiza facilmente. Há sempre um longo caminho a percorrer, tanto mais longo quanto mais distante se encontra o falante dos padrões linguísticos e culturais legitimados. Bom, aqui no final do texto ele traz uma argumentação que envolve um cunho envolve cunho até político, né? E eu concordo em partes com esse texto, porque realmente, na verdade eu concordo com todo o texto, que realmente existe de fato uma variedade padrão, e essa variedade padrão era imposta de certo modo. Mas eu acho que por mais que exista de forma abstrata, ou imaginando que exista mesmo grupos que controlem isso e que queiram que a língua seja homogênea, isso simplesmente é impossível de alcançar. Por mais que tenha grupos organizados para fazer isso, não tem como acontecer. Não tem como acontecer porque a língua ela é viva e ela simplesmente acontece. Agora, o que ocorre, e realmente isso está claro aqui no texto, de fato, tem pessoas que tratam as outras mal ou tratam diferente, negativamente falando, por conta da sua forma de se expressar. Eu mesmo aqui no vídeo, se começar a falar uma variedade linguística do meu uso do dia a dia na minha casa, com os meus pais, ou enfim, isso pode não ficar legal para quem está assistindo o vídeo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a língua ela é dinâmica, ela é viva, então ela precisa ser utilizada em contextos. Por exemplo, quando eu estou em casa conversando com os meus pais, que têm até a 6ª série, meu pai que foi até o ensino médio, mas minha mãe até a 6ª série, eu tento me adaptar à forma de expressão daquele dia a dia meu ali na minha casa. Se estou conversando com meu pai é diferente também. Se eu estou aqui gravando um vídeo, ele é um pouco diferente. Se eu estou numa sala de aula, se estou numa palestra, seja onde for, isso é diferente. Então eu acredito não, mas eu realmente vejo que assim a língua ela é viva, então ela precisa ser colocada ou aplicada nos seus diferentes contextos, nas suas diferentes formas. Não é exatamente essa ideia do que seja... Eu sei que existe uma variedade padrão, mas ela apenas está lá. Não quer dizer que eu vou seguir aquilo ao pé da letra, mas que eu tento colocar o meu comportamento linguístico em função da aplicação em determinadas realidades. É isso que eu quero dizer. Eu de forma alguma posso negar que existe uma variedade padrão e que eu não deva consultar ela para poder fazer a utilização linguística disso. Mas em momento nenhum eu acho que existe mesmo homogeneidade na língua. Não existe, a língua é viva e você tem que usar isso nos N momentos, nos mais variados contextos. Isso que é língua, beleza? Bom, no próximo vídeo, então, eu quero fazer considerações finais que este texto traz sobre todo o capítulo, tudo que eu gravei até agora de linguística ou sociolinguística, parte 1. Finalmente terminamos, né?
E, claro, para finalizar, o autor colocou uma perspectiva mais política dele aqui no texto, o que não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. O fato é que a língua, você precisa avaliar os contextos. Eu fico por aqui.